Olá, boa tarde, pessoal aí do sétimo ano. Vamos a mais uma correção das nossas atividades. Nessa semana, nós estamos corrigindo as atividades referentes ao bloco número 13. Nesse bloco, a gente entra com um conteúdo novo aí, né? Que é o intemperismo. O que seria o intemperismo, né? Como eu citei para vocês na descrição desse bloco, o intemperismo ele é responsável por muitas mudanças no meio em que nós vivemos, a alteração das nossas paisagens, a alteração dos nossos biomas, a alteração dos nossos relevos. Então, são algumas das consequências do intemperismo. Mas, afinal de contas, o que é intemperismo? Vamos descobrir aí a partir da leitura desse texto, ok? Intemperismo é um processo que altera física e quimicamente todas as rochas e seus minerais, tendo principais fatores o clima e o relevo. O intemperismo, também conhecido como meteorização, consiste na alteração física e química da rocha e seus minerais. É um importante agente no processo de solos e modelador do relevo, né? Então a gente viu aí que os principais fatores do intemperismo, o intemperismo, ele nada mais é, né, do que a ação do meio em que a gente vive sobre os elementos naturais. Essa ação a gente viu aí que ela acontece principalmente por dois fatores, que é o clima, né? Então, o excesso de chuva, o excesso de calor altera o meio, assim como o tempo também. O tempo também é um fator do intemperismo, né? Então, o clima, o relevo, são fatores aí pertinentes ao intemperismo e que modifica aí o meio geográfico, o espaço geográfico, ou seja, o meio em que nós vivemos. E existem aí dois tipos de intemperismo que nós vamos estudar. Um deles é o intemperismo químico, né? Aí eu coloquei até um exemplo para vocês, né, de uma rocha interina e com a ação do intemperismo, essa rocha ela vai se dissolvendo. A gente pode dar outro exemplo do intemperismo bastante comum, é o solo, né? O solo, se você independente da característica dele, mas você pega o solo, ele dissolve na sua mão, né? Ele é macio, ou às vezes ele é pastoso, mas é algo que você consegue pegar e manusear. Esse solo, antes, ele era uma rocha, ele era uma superfície totalmente dura, que você não conseguiria pegar assim facilmente. A ação do intemperismo, a ação do tempo, a ação das condições climáticas naquela rocha foi desgastando, desgastando e dando origem ao solo. E assim é o intemperismo, né? Ele transforma uma rocha em minerais, em solo, né? Em diferentes composições aí. Então a gente tem o intemperismo químico. O que é esse intemperismo químico? Ele é a quebra da estrutura química dos minerais que compõem a rocha ou sedimento, material de origem. As rochas então sofrem um processo de decomposição. A intensidade desse intemperismo é relacionada com a temperatura, que seria a pluviosidade, as chuvas, a vegetação, acontecendo principalmente em regiões intertropicais. Então, os principais agentes aí, causadores do intemperismo químico, né, que a gente viu que é a quebra aí de uma estrutura, né, da estrutura original de uma rocha, ela acontece principalmente pelos excessos de chuva, né, pela pluviosidade ou às vezes pela falta de chuva, né, na verdade, pela quantidade de chuva. Isso, né, causa aí o intemperismo
químico, que é uma mudança na estrutura física daquela determinada rocha. Ah, mas a rocha ela tem estrutura química? Sim, a rocha ela tem estrutura química e física, né? Se a gente pegar os produtos eletrodomésticos aí, micro-ondas, chapinha de cabelo, geladeira, ar-condicionado, todos esses têm minerais que são extraídos da natureza, né? São agentes aí, minerais, que foram rochas, né? Ou são rochas e são extraídos da natureza, né? E colocados nesses produtos pela sua característica química. Então, a composição química de cada rocha pode originar um produto, né, de acordo com estudos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, a rocha tem sim, né, não todas, né, depende da característica de um lugar, depende da composição, daquela determinada área, se é uma área próxima à montanha, se é uma área que sofreu com a ação do intemperismo, né? Então, são vários agentes que vai influenciar aí na composição daquela rocha. Se ela recebeu outras rochas, né, ao longo dos anos, se ela é uma composição de rochas, ou se ela é uma composição pura. Então, as rochas, elas têm sim uma estrutura química em sua composição. E nós temos aí o intemperismo físico, que seria a desagregação ou a desintegração do material de origem, rocha ou até mesmo sedimentos, né? Sem que haja alteração química dos minerais constituintes. Ele, portanto, causa uma desagregação de fragmentos cada vez menores, conservando as características de seus minerais, surgindo rachaduras, fissuras nos fragmentos, o que o que colabora aí com o intemperismo químico, né? Em regiões desérticas e de clima semiárido, esse processo é mais intenso. Então, isso quer dizer que o que molda o intemperismo químico, físico, aliás, né? O principal agente aí do intemperismo físico é o calor, o clima, tanto o clima desértico como o clima semiárido são climas muito quentes e climas muito secos, né? Então a falta de chuva e o excesso de calor molda determinadas rochas, né? Modifica aquelas rochas, causando aí um intemperismo físico. Então a gente viu aí que as regiões desérticas e o clima semiárido está mais ligado ao intemperismo físico, enquanto as chuvas e a vegetação está mais ligada ao intemperismo químico, ok? Coloquei um vídeo aí para vocês entenderem um pouquinho mais a diferença de intemperismo físico e químico. Quem não assistiu, né, se tiver a oportunidade aí, por favor, assista, que é um vídeo bem curto e bastante esclarecedor. Então, vamos aí à resolução das nossas atividades. Número 1. Defina o que é intemperismo. Lá no comecinho do texto tem essa definição, né? Intemperismo é um processo que altera física e quimicamente as rochas e seus minerais, tendo como principais fatores o clima e o relevo, ok? Então, essa é a resposta aí da número 1. Na número 2, as rochas, quando passam pelo processo de intemperismo, sofrem um processo de decomposição e desagregação, transformando-se em sedimentos ou materiais sedimentares, que podem ser transportados para outras áreas. Em termos de composição, desagregação, acima destacados fazem referência a quais intemperismos? Então, quando usa esse termo decomposição e desintegração, nós estamos falando aí do intemperismo físico, né?
Lembrando que o intemperismo físico é aquele que sofre principalmente, né, com as ações aí do calor, né, intenso e da falta de chuvas, enquanto o intemperismo químico, né, são áreas de vegetação e áreas também com um excesso de chuva, até porque a chuva ela tem uma certa composição química e essa composição química ela se mistura com a composição da rocha, né, e causa aí o intemperismo químico, ok? Mas na questão 2 aí vocês vão colocar intemperismo físico. Na 3, descreva como ocorrem os processos de intemperismo físico. O intemperismo físico, ele acontece, né, quando as rochas sofrem um processo de decomposição, né? Quando há uma relação aí com a pluviosidade, a chuva ou a vegetação. Já o intemperismo químico, né, ele, ele sofre aí, né, com a desagregação de fragmentos menores, né, como se fosse uma desintegração, é como se algo que fosse inteiro se tornasse partículas, né? Aquilo se desintegra, ok? E isso acontece geralmente influenciado por regiões desérticas e também de cima de clima semiárido, né? Então, o calor e a estiagem, né? A falta de chuva aí que causam aí o intemperismo físico, ok? Então, essa foi a correção de hoje. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Até semana que vem. Tchau, tchau.